A primeira coisa que todos aprenderam sobre ele foi para abaixarem suas vozes quando ele entrava em uma sala. Conversas suavizavam, risadas afinavam, espinhas endireitavam. Homens que governavam ruas e portos e bairros inteiros verificavam suas palavras duas vezes antes de falar com ele. Ele não levantava sua voz. Ele não ameaçava. Ele não precisava. Seu poder era quieto, preciso e absoluto. Construído em um império moderno que se escondia atrás de empresas de transporte marítimo, firmas de imóveis, clínicas privadas e instituições de caridade que levavam seu nome, mas nunca suas impressões digitais. Dinheiro movia quando ele decidia que moveria. Pessoas desapareciam quando elas esqueciam quem ele era. Ele era conhecido por disciplina, por controle, por nunca deixar emoção tocar as decisões que o mantinham vivo. Mulheres para ele eram ornamentais. Elas chegavam em seda e perfume, riam sob comando, posavam para fotografias e partiam antes do luto. Elas nunca eram convidadas para sua mente, nunca confiadas com seus segredos. Em seu mundo, proximidade era fraqueza, e fraqueza era fatal. Seu escritório refletia essa filosofia. Paredes de vidro, superfícies de aço, uma vista da cidade que parecia menos algo para admirar e mais como território a ser observado. Daquela altura, tudo parecia gerenciável. Pessoas eram reduzidas a movimento e números e padrões. Ele gostava assim. Embora ela sentasse logo fora daquele escritório todos os dias, a maioria das pessoas não a notava de todo. Ela usava óculos grossos que embaçavam a nitidez de seus olhos, suéteres folgados que escondiam sua forma, cores neutras que se misturavam às paredes e móveis. Seu cabelo estava sempre puxado para trás, severo e prático, como se beleza fosse um inconveniente que ela se recusava a permitir. Quando visitantes olhavam para ela, era com leve confusão, o modo como se olha para um cabide ou uma impressora, algo necessário, algo esquecível. As piadas vinham silenciosamente quando eles pensavam que ela não podia ouvir uma secretária feia, um rato, um fantasma. Ah, ela ouvia tudo. Ela aprendeu cedo que visibilidade era perigosa. Neste edifício, neste mundo, ser vista significava ser avaliada, testada, reivindicada. Então, ela aperfeiçoou a invisibilidade com o mesmo cuidado que outras mulheres aplicavam à maquiagem. Ela se fazia menor, mais quieta, mais fácil de dispensar. E enquanto eles a dispensavam, ela comandava tudo. Ela sabia quais reuniões eram reais e quais eram teatro. Ela memorizava códigos sem escrevê-los. Ela, rude embarques com um único e-mail, ajustava horários para evitar emboscadas, atrasava chamadas que teriam terminado em sangue se atendidas muito cedo. Quando crises irrompiam no meio da noite, era o número dela que tocava primeiro, não o dele. Ela as resolvia antes que sequer chegassem à porta dele. Ele nunca perguntou como. Ele nunca perguntou por que seu calendário sempre fluía tão suavemente, porque negócios desmoronavam antes de se tornarem ameaças, porque problemas se dissolviam sem explicação. Ele presumia que era eficiência, competência, mão de obra substituível. Um móvel fazia seu trabalho melhor quando você não pensava nele. Ela trazia a ele seu café todas as manhãs, colocado precisamente onde ele preferia, na temperatura exata que ele gostava, sem nunca ter dito isso em voz alta. Ela falava apenas quando falavam com ela, voz firme, neutra, profissional. Quando seu temperamento se inflamava, ela o absorvia sem reação. Quando homens duas vezes o tamanho dela gritavam na área de recepção, ela os encontrava com olhos calmos e sorrisos educados que de alguma forma os faziam recuar. Humilhação vivia silenciosamente em seu peito, nunca permitida subir à superfície. Ela a engolia do mesmo modo que engolia o medo, do mesmo modo que engolia o conhecimento de que um erro neste edifício poderia custar mais que um emprego. E ela aguentou.
O que ninguém notava era a frequência com que ela ouvia, como seus olhos piscavam para reflexos no vidro quando as vozes baixavam demais. Como ela reconhecia padrões na fala nos passos no silêncio. Como ela entendia a diferença entre uma ameaça e um blefe muito antes de punhos serem erguidos ou armas serem sacadas. Ela sabia quais instituições de caridade eram reais e quais lavavam dinheiro, quais alianças eram frágeis, quais homens estavam mentindo sobre lealdade. Ela sabia quem o trairia e, mais importante, quando. Ela sabia coisas que poderiam destruir impérios. E ela as mantinha trancadas atrás de lentes grossas e roupas simples, e uma postura que convidava à subestimação. O chefe da máfia raramente olhava para ela. Quando o fazia, era com o mesmo breve reconhecimento que ele dava a portas abrindo na hora, ou luzes acendendo quando ligadas. Útil, esperado, sem destaque. Ele não via a contenção que ela exigia para permanecer quieta. Ele não via a inteligência aguçada pelo medo e pela disciplina. Ele não via a mulher que havia escolhido a invisibilidade, não porque lhe faltasse valor, mas porque ela entendia o poder melhor do que qualquer um na sala. Ainda não. Mas a cidade tinha um jeito de forçar revelações, e os segredos mais perigosos eram sempre aqueles que se escondiam à vista. A decisão veio sem cerimônia. O modo como suas escolhas mais perigosas sempre faziam, silenciosamente, eficientemente, sem aviso a ninguém envolvido, incluindo a si mesmo. Ele estava na janela, observando a cidade pulsar sob ele. Luzes como veias de poder, quando a ligação veio informando que sua companheira usual não compareceria ao jantar naquela noite. Um doador, um juiz, dois intermediários rivais, todos esperando a imagem de controle, perfeição e excesso. Ele era conhecido por cancelar, não era uma opção. Chegar sozinho era fraqueza. Ele se virou sem pensar e falou a primeira solução que não exigia esforço. Você virá comigo hoje à noite. As palavras aterrissaram na sala como uma arma carregada. Sua secretária levantou o olhar lentamente, como se confirmasse que havia ouvido corretamente. Seus dedos apertaram o tablet. Ela segurava seu rosto, permanecia calmo, mas algo piscou sob as lentes grossas. Um lampejo de medo que ela enterrou instantaneamente. Ela havia aprendido a fazer isso muito bem. Eu não sou adequada para esse tipo de jantar, ela disse cuidadosamente, mantendo sua voz firme. Ele descartou a preocupação com um aceno de sua mão. A adequação era um disfarce e ele podia comprá-los facilmente. O que importava era obediência, inteligência e silêncio. Ela tinha os três. Você conhece os jogadores. Você entende as conversas. Eu preciso de alguém que ouça, não alguém que se apresente. Ele não olhou para ela quando disse isso. Ele não notou o modo como seus ombros enrijeceram ou como sua respiração engasgou por meio segundo antes de ela responder, claro. Quando ela voltou à sua mesa, o edifício parecia diferente, mais pesado, como se as próprias paredes estivessem ouvindo. Ela olhou para seu reflexo no vidro escurecido de seu monitor, vendo a mulher que o mundo via, comum, esquecível, segura. E sob isso, a mulher que entendia exatamente por que este convite era perigoso. Visibilidade em seu mundo não era um privilégio. Era exposição. Ela havia sobrevivido evitando-a por anos. Memórias agitaram-se, noites não convidadas, quando a atenção se tornara afiada e faminta. Momentos. Quando ser vista significava ser escolhida, e não de maneiras que terminassem bem. Ela aprendera então que o poder raramente protegia mulheres como ela. Ele as consumia. Ela abriu seu calendário e começou a ajustar tudo automaticamente, construindo barreiras, mapeando saídas, redirecionando motoristas, marcando nomes que precisaria lembrar. Ela verificou os arranjos de assentos 2 vezes, notando quem estaria presente e em quem não se deveria confiar.
Ela sinalizou um risco silencioso, alguém que havia mudado alianças recentemente, alguém que ele ainda não havia identificado. Ela considerou avisá-lo, então parou. Ele não pedia avisos de móveis. A tarde passou em movimento controlado. Ele emitiu ordens. Ela as executou sem falhas. Um carregamento atrasado, uma reunião adiada, uma ameaça neutralizada antes de atingir a superfície. Ele permaneceu alheio ao fato de que, enquanto ele se preparava para um jantar destinado a projetar domínio, ela estava calculando silenciosamente como mantê-lo vivo através dele. Conforme a noite se aproximava, a tensão em seu peito ficava mais apertada. Ela deixou o prédio mais tarde que o usual, esgueirando-se na multidão despercebida, como sempre na rua. Seu reflexo a seguia em janelas escuras, óculos grossos, cores suaves. Uma mulher que ninguém lembraria amanhã. Ela disse a si mesma que esse ainda era o plano: comparecer, observar, desaparecer novamente. No entanto, algo sobre o modo como ele havia dito "você virá comigo" permaneceu em sua mente. Não comando, não crueldade, algo descuidado, quase como se ele tivesse alcançado o objeto mais próximo. Sem perceber que não era um objeto de todo pela cidade, ele estava sozinho ajustando sua abotoadura, expressão ilegível. Ele sentiu um desconforto desconhecido, uma sensação de que ele havia movido uma peça no tabuleiro sem entender seu valor. Ele disse a si mesmo que não era nada. Ele sempre fazia nem. Nenhum deles entendia ainda que o convite não era uma conveniência, mas uma fratura. A primeira rachadura em uma estrutura construída sob controle. E uma vez rachada, nada em seu mundo jamais retornaria à sua forma original. Ela trancou a porta atrás de si e ficou na quietude de seu pequeno apartamento, deixando o silêncio se assentar sobre ela como um fôlego contido. A cidade zumbia lá fora. Mas dentro, tudo parecia suspenso, como se a própria noite estivesse esperando que ela decidisse quem ela seria. Ela pousou sua bolsa lentamente, removeu os óculos grossos que haviam se tornado armadura ao longo dos anos e olhou para seu reflexo no espelho. Não a mulher que o mundo conhecia, mas a que ela mantinha escondida, seus olhos afiados, alertas, cheios de histórias que ela nunca contava. Ela aprendera há muito tempo que a sobrevivência em seu mundo exigia desaparecimento, que a beleza convidava à posse e a posse convidava ao perigo. Então ela se dobrou para dentro, embotou suas arestas, suavizou sua presença, até se tornar algo que ninguém pensava em questionar. Mas esta noite a visibilidade não era mais uma escolha, era uma ordem. E ordens em seu mundo carregavam consequências. Ela abriu o armário onde cores suaves se alinhavam como soldados obedientes e as empurrou, alcançando a peça de roupa que não tocara. Anos de tecido cuidadosamente embalado como se carregasse memórias pesadas demais para deixar expostas. Suas mãos tremiam. Enquanto ela a desdobrava, não de excitação, mas de medo. Porque isso não era sobre parecer bonita. Era sobre pisar em uma luz que uma vez a queimara. Ela se lembrou de mãos que demoravam, dois olhos longos que mediam seu valor em silêncio. Promessas sussurradas por homens que confundiam atenção com proteção. Foi então que ela aprendeu a desaparecer. E ela era muito boa nisso, boa demais agora enquanto se preparava. Ela não se apressou. Ela se moveu com intenção, deixando-se respirar a cada passo. Cabelos soltos de sua prisão apertada caindo sobre seus ombros. Pele descoberta lentamente como se estivesse se reapresentando a si mesma. Quando ela se vestiu, o espelho mostrava uma mulher transformada, mas não alterada. Este não era um disfarce. Era uma verdade que ela havia enterrado para a segurança. Ela parecia poderosa, não barulhenta, elegante, não frágil. E pela primeira vez em anos, ela não se sentia como presa. Ainda o medo, enrolado baixo em seu estômago, porque ela sabia o que ele representava. E o que estar ao lado dele significava. Cada sala em que eles entrassem a mediria.
Cada olhar pesaria seu valor. Cada rival haveria. Como alavanca, ela se inclinou para a frente, apoiando as palmas das mãos na pia, enraizando-se, lembrando-se de que ela conhecia este mundo melhor do que qualquer um suspeitava. Ela havia memorizado seus perigos, mapeado sua violência, antecipado suas traições. Ela não estava entrando na escuridão, desarmada. Ela estava entrando preparada pela cidade. Ele ajustou sua jaqueta, impaciente, alheio, que enquanto ele esperava, ela estava trocando uma pele que ele nunca notou. Ele esperava eficiência, silêncio, obediência. O que ele obteria era algo completamente diferente. Algo que fraturaria sua certeza e exporia uma fraqueza que ele havia passado a vida negando. Enquanto ela alcançava a porta, ela parou mais uma vez, encontrando seu próprio olhar firme e resolvida. Esta noite ela não se esconderia. Esta noite ela caminharia ao lado do poder, não sob ele. E o que quer que acontecesse depois não pertenceria mais ao medo. Ele já estava lá quando ela chegou, parado sob o brilho quente de lustres que refletiam em mármore e cristal, o tipo de lugar onde o poder se anunciava. Antes que uma palavra fosse dita, ele verificou seu relógio, irritação afiada em sua postura, porque ela nunca se atrasava. Nem uma vez em 3 anos ele se virou quando sentiu movimento, não esperando nada mais do que a presença familiar e quieta. Ele a dispensava todos os dias. Então o mundo parou. Sua respiração ficou presa sem permissão. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse corrigi-lo. A mulher caminhando em sua direção não pertencia à categoria em que ele a havia colocado. Ela se movia com uma confiança calma que abria caminho pela sala sem esforço, tecido fluindo ao redor dela como uma chama controlada. Seu rosto descoberto, seus olhos brilhantes, alertas, perigosos em sua inteligência. O reconhecimento não veio imediatamente porque sua mente se recusava a fazer a conexão. Ele procurou em suas feições familiaridade e encontrou apenas impacto. Todo instinto treinado para ameaça e domínio falhou quando algo primitivo e incontrolável surgiu através dele. A sala reagiu. Homens se virando, mulheres sussurrando, atenção se curvando para ela como gravidade. E então ela pronunciou o nome dele suavemente. E tudo se despedaçou. Ele conhecia aquela voz. Ele a ouvira todas as manhãs, filtrada pela obediência e profissionalismo. Mas agora despojada de armadura, ela carregava profundidade, calor e aço ao mesmo tempo. Seu peito apertou enquanto a realidade se reorganizava. Esta era sua secretária, a mulher que ele nunca vira. A mulher que estivera ao lado dele por anos, despercebida, estava diante dele, transformada não em algo novo, mas em algo revelado. O controle escorregou pela primeira vez em mais tempo do que ele podia se lembrar. E a perda disso o aterrorizou mais do que qualquer rival jamais o fizera. Eles entraram juntos na sala de jantar, e cada passo parecia andar em uma armadilha que ele não podia mapear. Conversas falharam, olhos o seguiram, alianças recalculadas em silêncio. Ele sentiu então um instinto perigoso subindo, afiado e territorial, o desejo de proteger, de reivindicar, de afirmar posse antes que qualquer outro pudesse. Ela se moveu impecavelmente, engajando quando necessário, recuando quando preciso, sua mente trabalhando mais rápido do que qualquer outro na mesa, respondendo perguntas antes que elas se formassem completamente, desviando sondagens com elegância e precisão. Ele a observou de perto, vendo o modo como ela ouvia mais do que falava, o modo como seu olhar rastreava mudanças sutis na postura, tom, intenção. Ela não era apenas bonita, ela era formidável. E a percepção o atingiu com violência silenciosa de que ela sempre fora assim. Ele simplesmente escolhera não ver. Ele se inclinou mais perto do que o necessário.
Sua mão repousando em suas costas, um aviso e uma promessa, e sentiu a tensão em seu corpo. Não medo, mas consciência. Rivais notaram. Um em particular observou também. De perto, olhos estreitando-se com interesse e cálculo, o tipo de homem que via fraquezas e as explorava. Ele reconheceu o olhar porque ele mesmo o usava. Seu pulso desacelerou mesmo enquanto o perigo se acentuava. Ele entendeu agora que trazê-la aqui havia mudado o equilíbrio da noite. Ela não era mais invisível, e em seu mundo visibilidade vinha com um preço. Conforme a noite se desenrolava, aplausos, risadas, mentiras educadas enchendo o ar, ele sentiu algo incomum e inquietante enraizar-se sob suas costelas. Não era desejo apenas, não posse apenas, mas o entendimento aterrorizante de que o ativo mais poderoso de seu império estivera sentado fora de seu escritório o tempo todo, despercebido, desprotegido e agora exposto. E pela primeira vez, o pensamento de perder o controle não parecia fraqueza, parecia perda. O jantar se aprofundou enquanto a noite amadurecia. E com isso, o perigo se acentuou em algo quase visível. Ele sentiu isso no modo como as conversas se voltavam para ela, no modo como homens que nunca cederam começaram a fazer perguntas destinadas a ele. Mas direcionadas a ela, em vez disso, ela respondia com calma medida, nunca revelando demais, nunca recuando também. Sua voz transmitia confiança sem arrogância, inteligência sem desafio, e cada palavra sutilmente reforçava sua autoridade em vez de miná-la. Isso por si só o inquietava, porque isso significava que ela entendia o poder não como espetáculo, mas como estrutura. Ela estava reforçando sua posição instintivamente, ou talvez deliberadamente, e ele não conseguia dizer qual possibilidade o perturbava mais. Do outro lado da mesa, um intermediário rival se recostou, estudando-a com o tipo de sorriso que escondia apetite. Seu olhar demorou demais, calculando valor, alavancagem, risco. O chefe notou imediatamente e sentiu um instinto sombrio se enrolar dentro de seu peito. Isso não era ciúme, do jeito que homens menores o sentiam. Era avaliação, consciência territorial, o reconhecimento de uma ameaça potencial se formando em tempo real. Ele se moveu ligeiramente mais perto dela, sem tocar, ainda assim inequivocamente presente. A mensagem era clara para quem estivesse observando. Ela estava sob sua proteção. Ela notou também e se ajustou sem comentário, redirecionando a conversa, desviando-a de terreno sensível, oferecendo um tópico alternativo que mantinha todos satisfeitos e distraídos. Ele observou a precisão disso, o modo como ela controlava o fluxo e o tempo, como um maestro guiando uma orquestra. Ele percebeu então que ela não estava reagindo, ela estava antecipando. Ela vinha fazendo isso por ele há anos das sombras, e esta noite a luz revelou o quanto ele havia confiado nela sem saber. Quando risadas irromperam na mesa, pareciam forçadas e quebradiças sob as correntes superficiais. Alianças em mudança estavam sendo testadas silenciosamente. E a presença dela era variável que ninguém havia levado em conta. O chefe sentiu seu controle esticar-se mais fino a cada minuto que passava. Não porque ele estava perdendo o domínio, mas porque ele estava ganhando consciência. Consciência de seu valor, consciência de sua vulnerabilidade. E com essa consciência veio o medo, o tipo que ele desprezava, o tipo que ameaçava as paredes que ele havia construído tão cuidadosamente. Entre os pratos, ela se inclinou mais perto e murmurou um aviso baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. O homem à sua esquerda está pescando. Ele mudou de lado no último trimestre. Ele quer confirmação, não informação. Ele ficou imóvel, mantendo sua expressão neutra enquanto o peso de suas palavras se assentava. Ela estava certa, claro. Ele ajustou sua resposta momentos depois, desviando a conversa de admissões perigosas.
O rival recuou satisfeito e alheio ao quão perto ele havia chegado. Ele olhou para ela, então realmente olhou para ela não como uma companheira, não como um acessório, mas como uma mente igual trabalhando ao lado da dele. Seus olhos encontraram os dele brevemente, firmes, destemidos. E naquele momento ele entendeu algo que havia evitado por anos. O poder não existia apenas no domínio. Ele existia na confiança. E ele havia confiado a ela mais do que jamais admitira. Mas a sala estava observando, e sussurros haviam começado a viajar. Ele captou fragmentos de especulação, a bela mulher ao lado dele, a história desconhecida, a mudança súbita. O submundo prosperava no boato, e esta noite uma história estava nascendo. Uma que não permaneceria contida dentro dessas paredes. Ele sentiu a inevitabilidade disso pressionando na noite, não podia ser desfeita. E a visibilidade não podia ser apagada. Conforme o jantar se aproximava de seu fim, aplausos surgiram, educados e ensaiados. Ele se levantou, oferecendo seu braço, e ela se aceitou com uma graça que parecia natural, como se sempre tivesse sido seu lugar. Câmeras piscaram discretamente de cantos sancionados e não sancionados. Ele sabia que imagens circulariam pela manhã, rostos seriam analisados, narrativas construídas. Enquanto eles se moviam em direção à saída, sua mandíbula apertou-se com resolução. Ele a havia trazido para a luz sem entender o custo. E agora o custo seria cobrado não apenas pelos inimigos, mas pelas regras de um mundo que punia o apego impiedosamente. Ele sentiu algo assentar em seu peito. Não arrependimento, mas reconhecimento. O jogo havia mudado, e a peça mais perigosa no tabuleiro era aquela que ele havia subestimado o tempo todo. Amanhã voltou ao edifício como se nada tivesse acontecido. Ainda tudo parecia alterado, como se as próprias paredes se lembrassem da noite anterior. Ela chegou cedo como sempre, vestida novamente, no uniforme silencioso que ela usara por anos. Óculos grossos, roupas simples, cabelo bem puxado para trás, a deusa apagada, substituída pelo fantasma que todos esperavam. Ela passou pela segurança sem comentário, passando por homens que a sentiram, distraidamente alheios ao fato de que a haviam visto comandar uma sala apenas horas antes. Ela sentou-se em sua mesa e começou, trabalhando, dedos voando sobre horários, comunicações, códigos, listas de crise, como se a rotina pudesse ancorá-la novamente. Ainda assim, sob a calma, seu peito estava apertado, seu pulso irregular, porque ela sabia o que a visibilidade desencadeava em seu mundo. E ela sentira os olhos a observando enquanto entrava no edifício. Desta vez eles demoraram não desdenhosos, não zombeteiros, mas curiosos, calculando a invisibilidade que ela havia construído tão cuidadosamente. Não mais. Dentro de seu escritório ele estava, olhando para a cidade, ainda vendo nada. Ele havia dormido pouco, sua mente reprisando momentos. Ele não conseguia explicar o modo como a voz dela carregava autoridade, o modo como os homens cederam sem perceber por quê, o modo como o poder havia se deslocado sutilmente ao redor de sua presença. Ele disse a si mesmo que era situacional, um truque de iluminação, uma reação à novidade. No entanto, quando ela entrou para entregar seu briefing matinal, e ele ouviu aquela mesma voz calma por trás dos óculos, algo dentro dele se fraturou. Ele olhou para cima, e desta vez ele não desviou o olhar. Seu olhar demorou procurando a mulher da noite anterior, e encontrando-a deliberadamente oculta, a percepção o atingiu mais forte do que a própria revelação. Ela havia escolhido desaparecer novamente, e a escolha o perturbava mais do que a exposição jamais poderia. Durante toda a manhã, ele encontrou razões para deixar seu escritório, para ficar perto da mesa dela, para fazer perguntas. Ele já sabia as respostas a cada vez que suas mãos se roçavam trocando documentos. Uma corrente passou por ele, afiada e indesejada. Ele notou como ela evitava seus olhos, como ela retomou seu papel com profissionalismo impecável.
Como se a noite nunca tivesse acontecido, o controle o enfureceu porque espelhava o dele. Ela havia construído paredes tão grossas quanto as dele, e ele nunca havia notado. O edifício zumbia com tensão silenciosa, sussurros. Movendo-se pelos corredores, fragmentos de rumores já se formando, alguém tinha visto as fotos. Alguém tinha reconhecido o rosto dela, embora ninguém ainda o conectasse à mulher atrás da mesa. Ele sentiu o perigo apertar como um nó, e com ele uma emoção que ele desprezava: medo, não por si mesmo, mas por ela. Ao meio-dia, a confirmação chegou. Mensagens criptografadas de fontes confiáveis. Imagens já circulando entre certos círculos, especulação se tornando intenção. Ele dispensou sua equipe, fechou sua porta e olhou para a tela onde ela aparecia ao lado dele. Radiante, imponente, inconfundível. Ele entendeu então que ela não era mais apenas sua secretária. Ela era a alavancagem. E em seu mundo, a alavancagem convidava sangue. Ele saiu e a chamou para seu escritório, fechando a porta atrás dela, selando-os dentro. Silêncio por um momento. Nenhum falou. O desequilíbrio de poder que os havia definido mudou para algo instável. Ele queria dizer a ela para se esconder, para recuar, para desaparecer novamente. Mas as palavras tinham gosto de covardia. Ele queria perguntar quem ela realmente era, mas temia a resposta. Ela permaneceu composta, esperando, como sempre fazia. No entanto, algo em sua postura havia mudado. Uma prontidão não dita, como se ela antecipasse a tempestade antes que ela irrompesse. Ele percebeu então que ela já sabia o que a manhã significava. Ela havia calculado as consequências muito antes que ele a tivesse trazido para a luz. E agora a luz tinha dentes. A questão não era mais se seu mundo mudaria, mas se ele seria forte o suficiente para mudar com ele. O aviso não veio dele. Ele veio do silêncio que a seguiu para fora do prédio naquela noite. A cidade parecia mais próxima, mais barulhenta, como se tivesse se inclinado para ouvir. Ela o sentiu. Antes que o visse, o homem que a observava desde o baile de gala, aquele cujo olhar carregava fome e cálculo em igual medida, ele esperava dentro de seu café favorito. Um lugar que ela havia escolhido anos atrás, porque era neutro, comum, lugares sem destaque, onde o perigo geralmente a ignorava. Essa ilusão se desfez no momento. Ele, bufa, sorriu e disse o nome dela como se pertencesse a ele. Ele não se apresentou. Ela já sabia quem ele era. O estrategista rival, o homem que nunca se movia primeiro, mas sempre se beneficiava quando outros caíam. Ele falou suavemente, seu tom amigável, suas palavras envoltas em preocupação. Ele elogiou sua inteligência, sua compostura, sua beleza, como se essas fossem descobertas que ele mesmo fizera. Então ele plantou a lâmina cuidadosamente, elogiando o chefe também antes de torcê-la. Roman não protege o que não pode controlar, ele disse, não de forma rude. Ele eleva mulheres e depois as esconde quando se tornam inconvenientes. Você é diferente, por isso você o assusta. Ela manteve sua expressão neutra. Embora cada palavra atingisse com precisão, o homem sabia exatamente onde pressionar. Ele falou de padrões de mulheres trazidas para perto. Então descartadas de alianças quebradas porque a emoção enfraquecia a autoridade. Ele falou da noite como se já tivesse sido dissecada por mentes mais afiadas que a dela. Imagens estavam circulando, perguntas estavam se formando. E naquele mundo perguntas sempre exigiam respostas. Ele se inclinou mais perto, oferecendo algo perigoso disfarçado de gentileza, segurança, visibilidade, reconhecimento. Um lugar onde ela não precisaria se esconder ou implorar por espaço. Ela sentiu o velho medo se agitar, aquele que ela havia enterrado sob disciplina e silêncio. Ele havia dado a ela uma verdade embrulhada em uma mentira. Roman não a havia reivindicado publicamente. E essa ausência ecoou mais alto agora,
Ele a havia observado voltar para a invisibilidade sem protesto, sem explicação. E esse silêncio doía mais do que o perigo jamais poderia. O rival viu isso e pressionou gentilmente, sugerindo um futuro onde ela fosse valorizada, não oculta, onde sua mente fosse recompensada, não usada nas sombras. Ela deixou o café sem se comprometer, sem recusar, carregando a dúvida como um peso no peito. A cidade a observava de forma diferente. Agora reflexos demoravam, olhos seguiam, e cada passo parecia medido por mãos invisíveis. De volta ao edifício, a atmosfera havia mudado. Pessoas falavam com mais cuidado ao redor dela. Olhares duravam mais. Ela notou pequenas mudanças. Protocolos de segurança, conversas ajustadas cortadas quando ela entrava. Ela havia se tornado uma variável, e variáveis deixavam as pessoas nervosas. Naquela noite, ela sentou sozinha revisando dados. Ela nunca havia pretendido usar padrões que ela rastreara silenciosamente por meses. Negociações irregulares, movimentos incomuns, sinais codificados entre facções. Ela sabia que uma fratura estava chegando. Ela simplesmente não esperava estar no centro dela. O rival estava certo sobre uma coisa. A presença dela havia desestabilizado o equilíbrio, e equilíbrio era tudo em seu mundo. A pergunta da qual ela não conseguia escapar não era se ela estava em perigo, mas se Roman daria um passo à frente ou recuaria quando esse perigo a alcançasse. Ela havia sobrevivido desaparecendo, mas sobreviver não era mais suficiente. Ela queria verdade, clareza, escolha. Se ele não pudesse reivindicá-la abertamente, então ela se reivindicaria, mesmo que isso significasse caminhar para a tempestade sozinha. Fora do edifício, forças já estavam se alinhando, peças se movendo em direção ao conflito. O rival sorriu enquanto fazia sua próxima ligação, confiante de que a dúvida era mais destrutiva do que qualquer arma e em algum lugar acima da cidade. Roman estava em sua janela, sentindo que algo precioso estava escapando de seu controle, mesmo sem saber como alcançá-lo. A tensão finalmente se rompeu no final da tarde, quando o escritório esvaziou em um silêncio que parecia muito deliberado. Ela estava em sua mesa, terminando os últimos ajustes com calma mecânica, cada movimento preciso, contido, como se a emoção fosse algo que ela havia dobrado cuidadosamente e trancado. Ele a observou por trás do vidro por vários minutos antes de sair, a distância entre eles, subitamente insuportável. Ele pronunciou o nome dela não como uma ordem, mas como um pedido, e o som disso fez algo em seu peito apertar, e ela não olhou para cima no início, porque ela sabia que se o fizesse, poderia enfraquecer. Ele perguntou por que ela havia estado distante, por que ela havia se afastado quando a noite havia mudado tudo. Ela respondeu cuidadosamente, escolhendo a verdade sobre a gentileza, dizendo a ele que o que havia mudado para ele apenas havia exposto o que sempre fora verdade para ela, que ela havia sido invisível por design, e que no único momento em que ela pisou na luz, ele a havia deixado voltar para as sombras sozinha. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer acusação, porque foram ditas sem raiva. Apenas clareza. Ele tentou explicar, falando de perigo, de inimigos, de proteção. Mas quanto mais ele falava, mais ela entendia que o medo o estava guiando. Não a estratégia. Medo da perda. Medo da vulnerabilidade. Medo de escolher algo que ele não podia controlar. Ela finalmente se virou para encará-lo, removendo seus óculos, lentamente colocando-os na mesa entre eles como uma linha desenhada. Ela disse a ele que não viveria meio vista, meio reivindicada, que não seria um segredo guardado atrás do vidro e portas trancadas. Ela perguntou a ele diretamente, não como sua assistente, mas como uma mulher, se ele pretendia ficar ao lado dela abertamente ou mantê-la escondida por conveniência. O silêncio que se seguiu
respondeu antes que ele pudesse. E ela sentiu o último fio dentro dela se romper, não com raiva, não com amargura, mas com resolução. Ela entregou a ele o envelope que havia preparado horas antes, sua carta de demissão escrita com a mesma disciplina que ela aplicava a tudo que ela lhe disse. Ela estava saindo com efeito imediato, que ela havia aceitado outra oferta, uma que vinha com visibilidade, autoridade e reconhecimento. Ele reagiu instantaneamente, a raiva brilhando afiada e perigosa, acusando o rival de manipulação, alertando-a sobre as consequências. Mas ela não vacilou. Ela disse a ele que as consequências eram inevitáveis de qualquer forma e que pelo menos esta escolha seria dela. Ela disse que merecia mais do que momentos roubados e promessas sussurradas. Ela merecia a verdade. Ele viu então o quão profundamente ele a havia julgado mal em sua força, e a percepção veio tarde demais. Enquanto ela se virava para sair algo nele, quebrou as paredes que ele havia construído para sobreviver, racharam sob o peso de perder a única pessoa que o havia conhecido sem ilusão. Ele confessou então, não com controle, mas com honestidade crua, contando a ela a verdade sobre seu passado, sobre assistir o amor destruir seu pai, sobre construir um império para evitar esse tipo de dor. Ele disse a ela que a havia escondido não por vergonha, mas por terror, porque torná-la visível significava lhe admitir que ela era essencial. Ela ouviu lágrimas ameaçando, mas não deu um passo para trás porque o amor sem coragem ainda era uma gaiola. Quando o rival apareceu na porta, momentos depois, presunçoso e certo o suficiente para pensar que havia vencido, a sala mudou para algo volátil. O jogo havia chegado ao seu limite e ela entendeu então que isso não era mais apenas sobre amor ou medo, mas poder, verdade e escolha. E desta vez ela não desapareceria para proteger outra pessoa. Ela ficaria abertamente e deixaria o mundo ver exatamente quem ela era, mesmo que isso queimasse tudo. O ar na sala ficou pesado no momento em que o rival entrou completamente, carregando confiança como uma arma que ele acreditava já ter acertado. Ele falou calmamente, explicando seu plano como se a vitória fosse inevitável. Os sussurros da aliança de Cher já estavam entre o conselho. Ele falou de fraqueza e traição e quão facilmente o poder poderia ser tomado quando a emoção nublava o julgamento. Ele se dirigiu ao chefe com um sorriso que o desafiava a reagir, sabendo que a violência apenas confirmaria a narrativa que estava sendo construída contra ele. Então ele voltou sua atenção para ela, chamando-a de um prêmio, um catalisador, o belo erro que havia desequilibrado tudo em que ele acreditava. Ela era a alavanca de que ele precisava, e essa crença foi sua ruína. Ela ouviu sem interrupção, deixando-o revelar mais do que ele pretendia, do jeito que os homens sempre faziam quando pensavam que uma mulher era meramente decoração. Quando ele terminou, ela deu um passo à frente, sem se esconder, sem tremer. Sua voz, firme, clara, comandante. Ela disse a ele que ele a havia subestimado desde o início, que enquanto ele estava tramando aquisições, ela estava documentando padrões, rastreando dinheiro, mapeando traições. Ela revelou que havia gravado todas as conversas, cada ameaça sutil, cada tentativa de manipulá-la. Para fazê-la acreditar que ela era descartável, ela falou de contas que ele pensava serem invisíveis, de transferências ocultas através de fachadas, de alianças forjadas nas sombras. Ela nomeou nomes, datas, figuras com uma precisão que congelou a sala. A confiança se esvaiu de seu rosto. Conforme a percepção de que a secretária quieta estivera observando o tempo todo amanhecia, ela pegou em sua bolsa e colocou a evidência na mesa. Não dramaticamente, não para efeito, simplesmente porque era a hora. Ela explicou que não havia feito isso por vingança ou ambição, mas por preparação, porque a sobrevivência em seu mundo exigia previsão. Ela havia protegido o chefe por anos sem o conhecimento dele,
interceptando ameaças, neutralizando riscos, mantendo seu império estável. Enquanto ele se acreditava intocável, a verdade se assentou como um golpe. Ele não havia sido o único arquiteto de seu poder. Ela havia sido a fundação invisível sob ele. O rival tentou rir, ameaçar, negar, mas sua voz falhou enquanto o chefe se movia ao lado dela, não na frente, não atrás. Mas com ela, sua presença não era mais sobre domínio. Era declaração, ele disse ao rival para ir embora, que o conselho veria a evidência pela manhã e que o jogo do qual ele estava tão certo havia terminado. A ameaça em sua voz era quieta, final, absoluta. O rival recuou, fúria e medo girando em seu rosto antes de desaparecer no corredor, já calculando sua fuga. Silêncio seguiu, denso e carregado. O chefe virou-se para ela, vendo-a agora completamente, não como uma assistente, não como um passivo, mas como a aliada mais formidável que ele já tivera. Ele reconheceu sua falha em protegê-la abertamente, em confiar em sua força, em escolher a coragem sobre o controle. Ele disse a ela que se apresentaria perante o conselho e reivindicaria tanto seus erros quanto sua escolha. Ele não a esconderia novamente, mesmo que lhe custasse poder, porque o poder sem verdade já estava vazio. Ela encontrou o olhar dele e sentiu algo mudar. Não medo, não dúvida, mas certeza. Ela havia pisado na luz e sobrevivido. Ela havia falado a verdade em um mundo construído sobre mentiras. E o que quer que viesse a seguir seria enfrentado abertamente juntos, ou não de todo. A revelação havia mudado tudo, e não havia mais caminho de volta para as sombras. A câmara do conselho se encheu antes do nascer do sol. Homens chegando em silêncio, rostos duros, vozes baixas, o tipo de reunião que decidia quem vivia, quem governava e quem desaparecia sem deixar rastros. Ele entrou sem hesitação, sua postura firme, sua presença imponente. Mas algo nele havia mudado. Aqueles que o conheciam há mais tempo sentiram imediatamente. A mulher caminhava ao lado dele, nem um passo atrás, nem escondida, nem disfarçada. Seus óculos haviam sumido. Sua postura inabalável, seu olhar reto. Ela não pediu permissão para estar ali. Ela pertencia. Murmúrios percorreram a sala enquanto os olhos se fixavam nela. Alguns com reconhecimento, alguns com curiosidade, alguns com cálculo aberto. Ele levantou uma mão e a sala o obedeceu, silêncio, assentando-se como um fôlego contido. Ele falou primeiro, não com desculpas, não com desvios, mas com a verdade. Ele reconheceu a violação, os rumores, a vulnerabilidade criada por seu próprio medo. Ele nomeou o rival e expôs a tentativa de golpe, colocando a evidência diante deles com precisão e contenção. Não havia teatralidade, apenas fatos entregues com autoridade. A sala mudou enquanto o entendimento se espalhava, alianças se recalibrando em tempo real, o poder não se fraturou, ele se consolidou. Então ele fez algo que ninguém esperava. Ele se virou para ela e a apresentou pelo nome, não pelo título, não pela função. Ele lhes disse que ela era a razão pela qual o império ainda estava de pé, que ela o havia guardado das sombras por anos sem reconhecimento, sem proteção. Ele disse que a fraqueza nunca fora amá-la. A fraqueza fora escondê-la. O conselho ouviu porque o poder ouve quando a verdade tem peso. Perguntas seguiram, afiadas, investigadoras, perigosas. Ela respondeu a todas com calma, inteligentemente, revelando o suficiente para satisfazer sem render o controle. Eles viram então o que ele finalmente havia entendido, que ela não era um passivo, mas um ativo inestimável, um por um. As dúvidas se dissolveram, substituídas pela aceitação. Não por sentimentalismo, mas porque a força reconhece a força. Quando a reunião terminou, o rival estava acabado,
Despojado de aliados, exposto a consequências que viriam rapidamente e sem misericórdia, o império permaneceu intacto, reformado pela honestidade em vez do medo. Enquanto a sala esvaziava, ele pegou a mão dela abertamente, não mais preocupado com olhos curiosos. Não havia mais nada a esconder. Mais tarde, enquanto a cidade acordava sob eles, eles ficaram juntos na janela, onde ele uma vez acreditou que controle significava isolamento. Ele disse a ela que passaria o resto de sua vida ganhando a confiança que ele quase perdeu. Ele disse a ela que o amor não era mais algo que ele racionaria ou ocultaria. Ela ouviu, então sorriu suavemente, não em vitória, mas em paz, porque ela já havia escolhido a si mesma, e ele havia escolhido a coragem. Nos meses que se seguiram, seu papel tornou-se oficial, reconhecido, respeitado. Ela reformou o império por dentro, não pela força, mas pela estrutura, disciplina. Previsão, o mundo se ajustou, como sempre fez aqueles que se recusavam a ser subestimados. Eles se moveram através dele juntos, não como mito ou espetáculo, mas como parceiros unidos pela escolha. Quando ele a pediu em casamento, não foi em segredo, não atrás de portas guardadas, mas abertamente, onde nada poderia ser retirado. Ela aceitou sem hesitação, sabendo que o amor exigia bravura de ambos os lados. A união deles tornou-se lenda, não por riqueza ou poder, mas porque desafiou as regras que diziam que as mulheres devem se esconder e os homens devem endurecer. E assim a mulher invisível tornou-se inegável. E o homem que temia a vulnerabilidade tornou-se inquebrável. Não porque ele governava sozinho, mas porque ele finalmente entendeu que o maior poder estava ao lado dele o tempo todo.